Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Vamos de notícias, né? Abrindo aqui o portal da Portas Abertas. E tem aqui: Irã confirma a morte do Ayatollah Ali Khamenei. O regime do líder supremo do Irã perseguiu cristãos duramente por 37 anos. A Portas Abertas não é contra nenhuma nacionalidade, governo ou religião. Somos pró-Jesus Cristo, a favor da paz, e defendemos a igreja perseguida em todos os lugares. A televisão estatal iraniana confirmou ontem, 1º de março de 2026, a morte do Ayatollah Ali Khamenei, após os Estados Unidos e Israel terem afirmado que o líder supremo do Irã e outros altos funcionários foram mortos em ataques no último fim de semana. O canal exibiu imagens de arquivo, marcados com uma faixa preta e luto, enquanto o apresentador de TV iraniano anunciou a morte de Khamenei. Em contrapartida, vídeos publicados nas redes sociais mostraram cenas de celebração em Teherã, capital do Irã. O regime de Ali Khamenei perseguiu cristãos duramente por quase 40 anos. Em outros países ao redor do mundo, muitos iranianos foram às ruas comemorar a notícia. Com 86 anos, o Ayatollah governava o Irã desde 1989. Sob seu regime, cristãos foram alvos de dura perseguição. O Irã hoje é o 10º país na lista de perseguição da igreja perseguida, Um especialista das Portas Abertas sobre o Irã compartilha: a morte do Ayatollah Ali Khamenei marca um momento significativo na história do Irã. Sob sua liderança, a igreja no Irã viveu décadas de imensa pressão sobre restrições, vigilâncias, prisões e o contraste, peso da incerteza, o constante peso da incerteza. Muitos foram perseguidos simplesmente por seguir a Cristo. Qual a expectativa dos cristãos perseguidos com a queda do regime no Irã? Este momento não é sobre a vingança ou triunfo, mas sobre a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde a liberdade de consciência, dignidade e a justiça sejam estendidas a todos os iranianos, independentemente da fé ou origem, acrescentou o especialista. Mesmo na dificuldade, a igreja iraniana permanece resiliente, cheia de oração e profundamente enraizada na esperança. Minha oração é que este ponto de virada abra caminho para a paz, reconciliação e verdadeira liberdade em nossa nação, conclui o cristão iraniano. O avivamento sobre a teocracia do Irã e oportunidade para o evangelho. A igreja clandestina de Jesus tem se expandido rapidamente no Irã há anos. O crescimento de igrejas domésticas é considerado um dos maiores avivamentos cristãos da atualidade. Tanto que no Shakwaver de 2025, o movimento jovem de oração das Portas Abertas, mais de 3.100 grupos de jovens brasileiros oraram pelos cristãos no Irã. E nessa oração, nossa oração é para que o Evangelho de Jesus continue a ser anunciado em meio às mudanças, para que neste novo tempo as sementes do Evangelho possam ver a luz do sol crescer e dar frutos de salvação no Irã. O DIP 2026, Fé Corajosa no Oriente Médio e Norte da África, é o tema do DIP 2026. Em 2026, o Domingo da Igreja Perseguida, o maior movimento nacional de oração pela Igreja Perseguida, tem como alvo de intercessão o Oriente Médio e Norte da África. Junte-se a mais de 17 mil igrejas clamando pelos nossos irmãos e irmãs na fé nesta região que precisa de nosso apoio. Somos cristãos de origem muçulmana e fugimos do Irã por causa da perseguição, por não termos liberdade para expressar e viver nossa fé. Sofremos anos de deslocamento e vivemos como refugiados. Estamos muito esperançosos de podermos voltar para a nossa terra natal. Que Deus traga paz e proteja todo o Oriente Médio neste tempo de mudança para o Irã, afirma uma cristã iraniana.
interessante que, para que as pessoas não sofram retaliação, né, a revista não põe o nome das pessoas. Hoje, 2 de março, né, saiu outra notícia na mesma revista sobre o Irã, né, outro assunto, que é instabilidade no Irã deixa cristãos mortos, né? Além do luto, a comunidade cristã iraniana está sem comunicação segura. O pastor Peyman, que é um nome que não é o nome dele verdadeiro, mas para que não descubram quem ele é, né, de fato, porque lá há perseguição religiosa, né? Então, sempre usam um código de nome, porque é para não identificar a pessoa, para evitar dela ser perseguida no seu país de origem. Então, o pastor Peyman é um parceiro que tem servido refugiados cristãos iranianos. Ele apoia a igreja persa por meio do ministério online há anos. Recentemente ele compartilhou uma atualização preocupante sobre a situação dentro do país e a necessidade urgente de oração pelo Irã. Já falei que o Irã ocupa a 10ª posição na lista mundial de perseguição 2026. Né? Estamos recebendo ligações de dentro do Irã e todos estão chorando. Isso não se trata mais de um incidente isolado. É uma dor profunda e contínua. Muitos perderam amigos próximos e familiares. Mesmo entre os cristãos que conhecíamos e discipulávamos pessoalmente, vários foram mortos. Em uma única cidade, 5 cristãos perderam a vida. A pressão sobre líderes aumenta e a comunicação é impactada no Irã. Devido à forte vigilância e os riscos de segurança, a comunicação com aqueles que estão no Irã se tornou extremamente limitada. As informações chegam apenas aos líderes por meio de intermediários confiáveis e o contato direto com familiares enlutados. Muitas vezes é impossível, né? Não conseguimos, abre aspas, né? Não conseguimos sequer alcançar algumas famílias para consolá-las ou orar por elas. As pessoas têm medo de falar abertamente. Só sabemos que alguns morreram e que muitos outros estão profundamente feridos, emocional e espiritualmente. O pastor Peyman também compartilhou a luta interna que os líderes da igreja estão enfrentando ao tentar pastorear pessoas em dor extrema. Qualquer coisa que dizemos é mal interpretada por alguém. Se falarmos sobre esperança, as pessoas ficam com raiva. Se falarmos sobre amor, dizem que é irreal. Os líderes estão sob intensa pressão, presos entre a verdade da palavra de Deus e as feridas profundas que as pessoas carregam. Precisamos de orientação de Deus mais do que nunca. Ele enfatizou que as orações pelos líderes da igreja é fundamental neste momento. Pastores e líderes estão em um lugar extremamente sensível. Precisamos falar a verdade, mas também precisamos de sabedoria de Deus, de seu tempo e da proteção sobre os nossos corações e mentes. O pastor Peyman encerrou com um claro chamado à oração. Por favor, orem pelos que estão de luto, pelos que estão traumatizados por caminhos seguros de ajuda, especialmente pelos pastores e líderes. Precisamos da orientação de Deus hoje mais do que nunca. Então, devemos pedir a Deus, né, que apoie os nossos irmãos, né, estão passando por grandes provações ali no Irã. Acessando aqui a página do Jerusalém Post, na capa diz assim: Netanyahu afirma que os iranianos em breve terão poder de derrubar o regime durante sua visita a Beit Shemesh. O dia está próximo em que o povo iraniano poderá se libertar do jugo da tirania. Esta é uma luta pela humanidade, disse Netanyahu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o povo iraniano, em breve, será capaz de derrubar o regime em Teherã durante uma visita ao local do impacto do míssil em Beit Shemesh, na segunda-feira. Ao local, ao lado do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett e de líder de oposição Yair Lapid, né? Yesh Atid.
o nome deles lá. O dia está próximo em que o povo iraniano poderá se libertar do jugo da tirania. Esta é uma luta pela humanidade, disse Netanyahu no local. E durante a visita, Bennett também abordou a operação afirmando: cada hora de nossas operações no Irã é mais um passo para desmantelar a máquina de morte iraniana que foi construída ao longo de 30 anos. Agora, o público israelense precisa se concentrar em 3 coisas: determinação, segurança e união. Ajam com determinação, priorizem a segurança, sigam todas as instruções e permaneçam unidos, acrescentou Bennett. E, além disso, Netanyahu realizou uma avaliação de segurança com Lapid e na segunda-feira a respeito da Operação Leão Rugido, Operação Leão Rugido, uma operação conjunta entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã. O líder da oposição expressou seu total apoio à campanha. Eu disse ao primeiro-ministro que todo Israel está unido em apoio à operação, disse Lapid após a reunião. Então, lá em Israel estão unidos o governo e a oposição, para defender o seu país, minimizar as perdas e trazer uma estrutura melhor, para o Irã também, porque na mente do Netanyahu isso não é um trabalho para o povo, simplesmente para o povo de Israel, mas toda a humanidade estará sendo abençoada, com a derrubada do regime totalitário do Irã. Acabei de sair de uma reunião de segurança com o primeiro-ministro, onde ele disse que todo Israel apoia esta operação, que todo Israel é forte e oferece apoio, disse ele. É exatamente isso que eu digo aos moradores de Bet Shemesh. Todo Israel, todo o povo de Israel está com vocês. Compartilham da sua dor e chorou com vocês ontem à noite, acrescenta Lapid. Então, são as notícias, são a principal notícia do Jerusalém Post. Já no Fox News, a principal manchete é que o príncipe exilado da coroa iraniana, o Reza Pahlavi, ele diz que haverá uma transição democrática com a coalização das forças de segurança no Irã. Então, está tudo programado para que esse regime caia e que o Irã possa ser uma democracia, com as pessoas tendo liberdade para trabalhar. Então, meus amigos, Deus abençoe vocês e que oremos, para que as coisas possam melhorar para nossos irmãos no Irã.